bênção. E eu agradeço a Deus pelo dia muito agradável que vocês me deram. Mas vamos deixar de conversa fiada. Vamos a Mateus capítulo 4. Você vai se lembrar. Ontem nós pregamos sobre que... Eu estou tentando lembrar o que eu preguei ontem, não me lembro qual o texto que eu preguei ontem. Eu estou com a cabeça meia... Foi Timóteo? 2 Timóteo. Capítulo... Aí, Sindara. Estava acordada, Sindara? Estava acordada? Que bom. Então, aí eu acho que nós aprendemos ontem, em capítulo 3, fizemos uma alusão a Gênesis primeiro, e aprendemos que quando o assunto é relacionamento, Deus é pouco. Nem Deus basta. Lembra disso? Quando o assunto é relacionamento, Deus só é pouco, não serve. É quando Deus é pouco, quando o assunto é relacionamento. Deus criou os bichinhos, para cada bichinho, uma parceirazinha, uma companheirazinha. Todo mundo, ninguém que estava vivo estava sozinho no Éden. Todo mundo tinha um par semelhante, um igual. Não é? E diz o texto que o homem não. O homem recebia visita de Deus à tardinha todo dia. Cada animal tinha um animalzinho semelhante. Deus, para o homem, não havia um homem igual, havia Deus. E Deus, embora fosse a companhia diária, constante, ininterrupta do homem antes do pecado, embora Deus fosse a sua grande companhia, o seu grande companheiro, o próprio Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Ora, como é que um homem pode estar só se ele está na presença do grande e poderoso Deus? É porque Deus nos ensina que quando o assunto é relacionamento, nós precisamos de um igual, de um eu outro, de alguém que seja extensão de nós mesmos, um semelhante, alguém que sinta as mesmas dores, para que a relação seja similar. Então Deus é pouco. Mas nós aprendemos que, embora Deus seja pouco, Deus tem uma grande ideia, far-lhe uma ajudadora, far-lhe uma igual. Só que aí nós fomos a 2 Timóteo capítulo 3 e aprendemos que a qualidade do homem contemporâneo é tão ruim, que é melhor estar só do que estar acompanhado desse que Deus criou para ser igual. E nós aprendemos que porque a qualidade está tão ruim, à luz dessa biografia que está aí em 2 Timóteo capítulo 3, fazer amizade está muito complicado, porque a gente aprendeu que não adianta ter alguém do lado. Quem está do lado tem que estar dentro, quem está dentro tem que estar do lado. O que mata a solidão não é ter alguém do lado, é ter intimidade com esse alguém que está do lado. E nós vimos o quanto, à luz da palavra de ontem, o quanto é difícil fazer um relacionamento. Fazer novas amizades, amizades que valham a pena. Como é difícil fazer amizade, o que a gente faz? A gente cria o nosso mundinho, e a gente vai viver no nosso mundinho, no nosso gueto, né? A gente cria aqui o nosso mundo e a gente de vez em quando vai lá fora, fala com alguém, mas a gente volta para a nossa solidão e nós aprendemos que a solidão é a doença que mais provoca depressão e a depressão é a doença que mais vai matar no século XXI, perdendo só para problemas coronários. Então a gente vive num tempo depressivo. A revista Veja diz que até 2010, 60% da população mundial vai ter depressão. Portanto, aqui nesse auditório tem um monte de gente que está em depressão, e depressão profunda. Aqui tem um monte de gente que tem problemas psicossomáticos. Lá, assistindo pelo mundo, tem milhares, milhões de pessoas que têm problemas psicossomáticos e não pode nem dizer que tem. E a gente vive uma mentira. A gente acaba indo para o deserto. E aí, nós falamos que íamos falar sobre deserto hoje. E eu queria levar você a Mateus capítulo 4, para a gente pensar um pouco sobre deserto. Enquanto você abre Mateus capítulo 4, me permita ler antes 2 textos e se liga no que eu vou lhe falar. Você está em Mateus capítulo 4. Jó, capítulo 1, diz que teve um encontro no céu, o diabo estava lá. Não me pergunte que reunião é essa que eu não entendo. O que o diabo estava fazendo lá? E Deus ainda dá a maior moral para o diabo. Vistes o meu servo Jó? Parece um menino, um adolescente, querendo mostrar o seu brinquedinho. Vistes o meu servo Jó? Notaste o servo Jó que não há ninguém semelhante a ele na terra? Aí o diabo, como um malandro, fala assim, também, dando o que tu dá para ele, até eu sou o teu melhor servo. Agora tira tudo para ver se ele continua fiel ao Senhor. Parece o diálogo de um malandro, safado, sem vergonha, que é o diabo, com um adolescente Deus. Aí, Deus, que parece adolescente, mas não é, diz uma palavra muito estranha. Disse ao Senhor, a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder. Tudo que Jó tem está no seu poder. O que esse texto está dizendo primeiro para você? Que Deus entregou Jó na mão de quem? De quem? Do diabo. Quem foi que entregou Jó na mão do diabo? Deus. Não é esquisito isso?
E o diabo foi lá, então, cumpriu a sua missão. Matou, roubou, destruiu. Deus entrega Jó na mão do diabo. Aí, antes de ler capítulo 4 de Mateus, ainda vou lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala da visão celestial, do espinho na carne, e ele diz assim: para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de quem? De Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Paulo está dizendo assim: Satanás veio, e semelhante a um tapa na minha cara, colocou um espinho na minha carne, a respeito do qual eu orei a Deus tudo que eu podia orar. E Deus disse: eu não vou tirar esse espinho vai ficar aí. Esse problema eu não tiro, o que eu vou aumentar é a graça para você aprender a conviver com esse problema. E qual era o problema de Paulo? Um espinho que Satanás colocou nele. De um lado, Deus pega Jó e diz assim: ó, tudo que ele tem está na tua mão, Satanás, fica à vontade. Do outro lado, a Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás tocasse em Paulo e nele colocasse um espinho na carne. Aí você vai a Mateus capítulo 4. Aí sim, agora sim, nós vemos outra palavra muito sinistra que está na Bíblia. Você já abriu em capítulo 4, amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Pode ler para mim? Para ser tentado pelo diabo. Olha que Deus estranha o nosso. Lá em Jó diz assim: Satanás, fique à vontade, é meu servo. Sirva-se. Vai lá em Paulo, que é o maior dos apóstolos, diz assim: coloca teu espinho lá. E fique tranquilo que ele vai orar pedindo para eu tirar, eu não vou tirar. Esse problema eu não resolvo, eu aumento a graça para que ele suporte a viver. Como quem diz, Deus não resolve todos os problemas, ele nos capacita para suportá-los. É o que aconteceu com Paulo. Não é? Então quem está decepcionado porque Deus não resolve alguns problemas, estou decepcionado porque eu estou triste, pastor, eu vou me afastar dessa igreja. Deixa de ser bobo, irmão. Não está em lugar nenhum na Bíblia que Deus resolve nossos problemas. Deus não faz, Deus ajuda a fazer. Ele diz: esforça-te, eu te ajudarei. Mas nem sempre ele resolve nossos problemas. E aqui, em Mateus, diz que o espírito desse mesmo Deus que entregou Jó na mão do diabo e que permitiu que o diabo encostasse em Paulo, é o mesmo Deus, pelo seu espírito, diz assim, que conduziu Jesus e levou-o ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás está aqui, meu filho, fica à vontade. E o diabo tenta de novo. Essa palavra, ela nos faz pensar, pelo menos deveria, porque muitas vezes a gente lê alguns versículos da Bíblia e não entende o que está lendo. A gente vai lá pela boca de João, e ele diz assim: aquele que é nascido de Deus, quem sabe o restante do versículo? O maligno, o quê? Não toca. Se o cara nasceu de Deus, o maligno não toca. E a gente acredita que porque virou evangélico, estamos vacinados. Pronto, é igual varíola. Tomou vacina de varíola, não tem nunca mais varíola. Fica tranquilo. Aceitou Jesus na Igreja Batista do sul da Flórida, pronto, você está vacinado contra o diabo. Aí a gente vê um monte de crente vivendo uma vida diabólica em nome de Jesus. Todavia, diabólica diz assim: não pode ser o diabo, porque o diabo não pode me tocar, porque o pastor Silai me batizou. Eu nasci de Deus e o maligno não me toca. Agora, em Jó tocou. Em Paulo tocou. Em Jesus tentou também. Por quê? Porque de um lado a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas por outro lado vem Paulo e diz assim: olha, não deis lugar a quem? Ao diabo. Efésios 4, 27. Ora, se o diabo não me toca, eu esqueço o diabo. Mas vem Paulo dizendo: olha, não é bem assim não. Você tem que interpretar esse texto. Não dê lugar ao diabo. Por que Paulo diz assim: não dês lugar ao diabo? Porque se você der lugar ao diabo, o que o diabo faz? Ele toma. Se me der, eu recebo. É o que o diabo faz. E aí nós vemos uma geração, não é só alguns crentes, uma geração de crentes. Não crente nem se fala. O cara é analfabeto, biblicamente falando. Não entende das coisas do Espírito. Só é um punhado de osso, juntos por ligamentos, envolvidos por carne e impermeabilizados por pele. É isso. Ele não vive, ele existe. Então não sabe nada, é cego. Agora, há muita gente que diz saber, pensa saber, mas que na verdade não sabe nada, e porque não sabe nada, embora frequente a igreja desde molequinho,
Tudo que ele adquiriu na vida foi uma religião nova, como eu falei ontem, mas nunca desenvolveu a vida em Deus. Do seu interior nunca fluíram rios de águas vivas. Porque às vezes não consegue interpretar a Bíblia como a Bíblia tem que ser interpretada. Nós estamos muitas vezes jogados em desertos existenciais. Nós estamos jogados no nosso mundo particular e subjetivo. E carregamos dores, vazios, noias, traumas dentro de nós, questões para as quais nós buscamos respostas há tanto tempo, há tantos anos, e nós não temos respostas, e nós somos empurrados pela vida, muitas vezes pela ausência de Deus, pelo silêncio de Deus, para um deserto, e a gente acha que o deserto é sempre a ausência de Deus na nossa vida. Estou aqui no meu deserto porque Deus me abandonou. Bom, nesse texto diz que quem levou para o deserto foi Deus. Esse texto que nós acabamos de ler me mostra que até o diabo ele usa, se for para fazer de nós seres humanos melhores. Porque embora, pense comigo, Satanás tenha tocado em Jó e na sua família e na sua história, o final de Jó foi bem melhor do que antes de Satanás. Repita após mim essa frase esquisita. Jó, depois de Satanás, ficou muito melhor. Repita após mim. Paulo, depois de Satanás, ficou muito melhor. Como é que a gente explica um negócio desse? Não é esquisito? Ora, há algum mistério no deserto. A ideia é por que Deus, pelo Espírito, leva Jesus para o deserto, para ter um encontro com o diabo, para depois começar o ministério. Essa é a questão que eu levanto quando eu leio esse texto. O que há no deserto? Meu Deus do céu, para que Jesus foi levado no deserto? Por que Deus permite desertos na nossa vida? Por que muitas vezes nós sentimos que o diabo está tocando na gente? E a gente encontra com gente o tempo inteiro, pastor, ora por mim, porque o diabo está se levantando contra mim, o diabo está furioso, ele está contra você, contra mim, contra esse irmão do seu lado, está furioso contra todo mundo. Agora, porque a uns ele derrota, a alguns ele mata. E já falei aqui outrora que o diabo mata sem tirar a existência. Ele mata você e deixa você existindo, pensando que está vivo. Agenda tribuladiça, trabalhando 7 vezes por semana, 7 dias, mas morto. Ele mata sem tirar a existência. É assim que o diabo faz. Agora, por que ele faz isso com alguns e não faz com outros? Por causa da capacidade que alguns de nós desenvolvem e outros não, de entender o que há no deserto. Porque a última vez quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando por que Deus teve que levar Jesus para o deserto? Por que Deus teve que entregar Jesus para o diabo? Por que Paulo teve um espinho na carne na mão do diabo? Por que Jó foi entregue na mão do diabo? É uma coisa esquisita demais para a gente entender com o entendimento humano. E aí toda vez que a gente vai para o deserto, a gente olha para o deserto, a priori o deserto é aquele lugar que não tem nada. Então, o deserto ele é sinônimo de todo tipo de sofrimento. O deserto é sinônimo de abandono, é sinônimo de tristeza, sinônimo de dor, sinônimo de solidão. Nós estamos falando de amizade. Ninguém quer deserto, a gente foge do deserto. Agora, irmão, se Jesus foi levado para o deserto, há um mistério no deserto que a gente precisa descobrir, pelo qual a gente tem que passar, para que Deus possa fazer alguma coisa na e através da nossa vida. Eu acho que o que Deus vai fazer na nossa vida, da nossa vida e através da nossa vida, tem a ver com a nossa postura no deserto. Porque diga para você que você nunca passou por um deserto na vida, ou que quem sabe não está passando por um deserto na tua vida. Quem nunca passou por um deserto? E às vezes passa pelo deserto com o marido do lado, e o marido não adianta nada, porque acontece dentro. As grandes dores da vida, as grandes questões da vida, aquelas que fazem a gente sofrer e chorar, acontece dentro. E muitas vezes quem está do lado de fora não pode fazer nada. Às vezes o que está do lado de fora nem imagina que a gente está no deserto, porque a gente está aqui no louvor, no coral. Coral cada dia de uma cor, vermelho, preto, amanhã é branco, vê? Vascaíno, que você é Vasco, senão fica muito flamenguista esse negócio, né? Então o cara está aqui, ó, celebrando a Deus, no meio dessa multidão, dessa igreja linda, mas no deserto.
Aí quando se apagam as luzes, quando desliga o som, quando ele acaba de jantar, quando ele acaba de conversar, de bater papo, ele entra no carro dele, vai para a casa dele e o deserto diz assim: poxa, você demorou hoje? Eu estava te esperando. E ele se encontra com o deserto dele. Vocês entendem o que eu estou falando ou eu estou falando para marcianos? Está entendendo o que eu estou falando? Tá? Amém ou não, igreja? Deserto. Então, de repente, você está no deserto aqui, escuta o que eu vou lhe falar. Deserto não é sinônimo de abandono de Deus. E eu vou dizer mais, se Deus te levou para o deserto, é porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida no nome de Jesus. Diga, irmão, que está no salado assim, ó, se você está no deserto, fique tranquilo. O que tem no deserto? Bom, para mim, o deserto é uma escola. É o que eu vejo nesse texto. Uma escola que nos ensina algumas coisas imprescindíveis que eu quero compartilhar com você. Que nós jamais aprenderíamos se não fosse no deserto. Porque você sabe que a gente só aprende na dor. Ninguém aprende em festa. Ninguém aprende em ajuntamento. Ninguém aprende em lugar onde a gente sorri. Porque o sorriso e a celebração não produz reflexão. Reflexão é produzida pela dor. Reflexão é produzida pela solidão, pelo abandono. A gente só aprende na dor. Então, se Jesus, que é Deus, embora homem, homem Deus, ia começar o seu ministério, Deus disse: não, você tem que passar pelo deserto de novo, porque algumas coisas, meu filho, que você só aprende lá. E se você não passar por lá, você não vai conseguir desenvolver algumas coisas que eu preciso fazer na, da e pela tua vida. Então, o deserto é uma escola que nos ensina, a priori, algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que a gente aprende só quando está no deserto, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Primeiro, nos ensina a discernirmos a diferença entre o muito importante e o essencial. Repita comigo para gravar, que a gente só aprende na repetição. Você sabia disso? Só aprende na repetição. Quer um exemplo? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. O Davi vai nos dirigir aqui nessa canção. Vê se você conhece essa canção. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, um pão com gergelim, é Big Mac. Vamos cantar de novo, vamos lá. 2 hambúrgueres, alface, um pão com gergelim, é Big Mac. Ora, quantos anos atrás você cantou essa canção? Mais de 20 anos. Agora, por que você lembra disso até hoje? Porque nós ouvimos tanto esse negócio, era toda hora, 20 vezes por minuto na televisão, que a gente andava na rua. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pique, no pão. E eu não como no McDonald's, só como no Bob's. Mas eu sei essa bendita essa música. Por que a gente não esqueceu nunca mais? Ouvimos tanto, repetimos tanto que a gente grava. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança numa boa. É poupança Bamerindo. Bamerindo já faliu há 200 anos, cara. Não existe lugar nenhum no mundo. Quem botou dinheiro na poupança Bamerindo não está numa boa, ele está na pior. Ele está ferrado. Nossos filhos nunca ouviram falar em Bamerindos. Agora, a gente lembra, o tempo passa, o tempo voa. Por que a gente lembra dessa música? Porque nós cantamos essa porcaria. Não cantávamos nada, a gente ouvia isso tanto, que daqui a pouco a gente está fazendo sozinho. Era uma casa, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia. Porque na casa não... Olha aí, não tem nada naquela casa, e a gente não esquece dessa casa. Por que a gente não esquece dessa casa que não tem nada, nem existe? Porque a gente cantou essa porcaria direto. Então a gente aprende na repetição, a gente não percebe isso. Então quando o chato, o pastor fala assim, ó, repete após mim, eu sei que o crente da tradição não gosta disso, fica repetindo, pastor chato, fica repetindo, coisa chata, que coisa incômoda, porque fala de tudo, tradicional fala de tudo, meu, tudo é chato e tal, ele não gosta de participar de nada. A gente manda repetir para a gente aprender, porque a gente aprende na repetição. A gente guarda. Então repita após mim assim, no deserto, eu sou ensinado. O melhor, eu aprendo
a discernir a diferença entre o muito importante e o essencial. Vou mostrar para vocês. Uma coisa é o muito importante, outra coisa é o essencial. Tem muita gente que está vivendo na vida e tem quebrado a cara desde que nasceu. Como eu falei ontem, se eu não me engano. Tem gente que nasce, morre sem ter vivido. Ele nasce, entra na terra, morre, e se perguntar como foi a tua vida, ele nem sabe o que é isso. Ele não viveu, ele existiu. Por que ele não viveu, existiu? Porque ele não soube discernir muitas coisas. Ele confundiu coisa muito importante com coisa imprescindível. E esse texto aqui diz que Jesus foi para lá para aprender isso. E eu acho que são coisas que têm tudo a ver com o tempo que se chama hoje. Primeiro, olha que coisa interessante. Jesus aprendeu a diferença entre essas duas coisas aqui. Aonde estamos indo versus quem está nos levando. Ou com quem estamos indo. Calma que eu vou clarificar para você. Jesus aprendeu lá. Aonde eu estou indo? Olha, aonde eu vou é muito importante. Porque quem não sabe para onde vai, mesmo que não saia do lugar, está perdido. Olha, quando eu saí do Rio de Janeiro para vir para cá, eu sabia exatamente para onde eu estava indo. Porque se eu não souber, eu acho que foi Silé que falou que teve um amigo que vinha para os Estados Unidos, foi parar em Londres. Pastor Keller, só podia ser o Keller, não podia ser outro. O Keller entrou no avião, ninguém barrou, ele foi entrando no avião. Quando acorda, onde é que o cara está? Em Londres. Está perdido. Saber aonde nós vamos é muito importante agora. Quem nos está levando para esse lugar? Com quem nós estamos indo? Isso é essencial. Pensa comigo. Jesus estava indo para onde? Responda. Para o deserto. Isso é importante. Agora o essencial. Quem é que estava levando o Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Isso é imprescindível. Mas muda alguma coisa, pastor? Mas totalmente. Porque toda vez que a gente está sofrendo, toda vez que o nosso time perde, toda vez que o casamento está em crise, toda vez que a gente não consegue emprego, que a gente está dura, toda vez que a gente sente dor, a gente diz assim, o diabo que está fazendo isso. É o diabo que está me jogando no deserto. É o diabo que está lutando contra mim. Ora, o deserto é o lugar para onde você está indo quando as coisas estão mal. Agora, quem é que está te levando para o deserto? Você sabe assim, é Deus. Se é Deus que está te levando para o deserto, mesmo que o deserto seja um deserto, porque é Deus quem está te levando, o deserto é um lugar de bênção, é um lugar de vitória. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Por que eu preciso saber disso? Por que Jesus foi para o deserto e você não diz aqui que Jesus abriu a boca para reclamar com o Espírito Santo? Não diz que Jesus perguntou por que eu tenho que ir para o deserto? Por quê? Porque ele sabia para onde estava indo, o lugar era ruim. Mas ele sabia uma coisa mais importante que isso, que era essencial. É meu pai que está me levando. E se meu pai está me levando, se é meu pai que está me conduzindo, seja lá onde for esse lugar é um lugar de bênção, porque eu conheço o pai que eu tenho. Eu conheço o Deus que eu tenho. Então Jesus, quando vai estabelecer uma guerra, portanto, ele vai lutar, se lutar, contra o inimigo certo, porque muitas vezes nós estamos lutando contra algumas adversidades da nossa vida, e a gente, porque está sentindo dor, a gente vai para a corrente de libertação e pede para o pastor tirar o demônio que está lutando contra a gente. Só que não é o demônio, esse trabalho é de Deus. A gente volta para Jó e vê Satanás tocando em Jó. Por que Satanás tocou em Jó mesmo, hein? Deus permitiu. Se Deus não permite, irmão, Jó não toca. Aí você não vê Jó entrando em nenhuma corrente de libertação. Você não vê Jó reclamando da dor. Você não vê Jó murmurando contra o dia mau. Você não vê Jó abrindo a sua boca para profetizar ou para reclamar desgraça na vida de ninguém. Você não vê Jó sendo deformado na dor ou rebaixado na dor, da qualidade de adorador para murmurador. Isso é uma deformação do indivíduo. Porque Jó conhecia o Deus que servia.
O Deus que o conduziu em prosperidade, em vitória, até aquele dia, não poderia tê-lo abandonado porque ele conhecia Deus. Então, se o Deus que me trouxe em vitória até hoje, e é daqui por diante tudo vai degringolando na minha vida, vai fracassando, eu não acredito que Deus tenha sido acometido de cegueira. Eu não acredito que Deus tenha sido acometido de deformação de caráter. Ele continua o mesmo Deus, ele é imutável. Então eu não vou murmurar, porque eu estou vendo que eu estou indo para um deserto, eu estou indo para um buraco, mas eu sei quem é que está permitindo que eu vá. Satanás está crente que está abafando. Vou acabar com a vida de Jó. Vou arrebentar com esse cabra, com esse desgraçado. Mata 10 filhos, mata a esposa, tira todos os bens, tira tudo. E Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás falou assim: meu Deus, eu acho que eu entrei numa furada. Porque eu quero transformar esse homem, eu quero deformar esse homem da qualidade de adorador para murmurador, porque a murmuração é a minha ambiência. Se Deus habita no meio dos louvores, Satanás habita no meio da murmuração. Só que Jó sabia para onde estava indo, mas tinha consciência de quem o estava levando. A mulher dele pira. E a mulher o chama na cama e fala assim: você é um frouxo, rapaz. Você já perdeu tudo, meu marido. Já perdeu agora a saúde, inclusive. Ora, até quando você vai ficar fiel a um Deus como esse aí? Ela não entendeu. Ela sabia para onde estava indo, mas não sabia o essencial, quem é que estava levando. E ela então faz uma proposta diabólica para o seu marido. Amaldiçoa logo esse teu Deus e faz o quê? Morre, dá um tiro na cabeça, se suicida. Amaldiçoa logo essa porcaria desse Deus, porque na cabeça da mulher de Jó, não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Só vale a pena servir a Deus se Deus me der, se Deus me prosperar, se Deus me ajudar a angariar, se Deus me ajudar a ter. Mas se Deus não me permite ter, angariar, a juntar, amaldiçoe logo e dá um tiro na tua cabeça. Jó fala assim: como qualquer doida, falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Como quem diz: mulher, a nossa teologia é diferente. Na tua teologia, só há como servir a Deus se Deus nos abençoar com coisas. Na minha não. Se o Senhor me der, eu continuo fiel. Se o Senhor me tira, eu continuo fiel. Porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele vai se levantar no último dia, no nome de Jesus. E o que aconteceu na vida de Jó? Ele se levantou e quadruplicou o estado de Jó. Por quê? Porque ele tinha caído num deserto existencial e sabia o que o esperava lá. Isso é importante, mas o mais importante é saber quem é que está me levando para lá. Ato contínuo oposto é verdadeiro. Eu tenho visto muitos crentes prosperando, saindo do deserto, indo para o monte. E a gente acha que toda prosperidade vem de Deus. E a gente não sabe que essa bênção pode ser uma bênção vinda da mão do diabo. Quantos crentes vocês não conhecem? Quantos imigrantes você não conhece? Que vieram para cá para ganhar dinheiro, e ganharam dinheiro, e depois de ganhar dinheiro esqueceram do Senhor. Vieram para possuir coisas, e depois que possuíram coisas, as coisas os possuíram. Foram possuídos pelo que possuem. E hoje dizem para a sua alma: alma, come, bebe, folga. Temos depósito para muitos dias. A gente não precisa mais de Deus. É um pobre milionário. Quando nós estamos com Deus, podemos ser milionários pobres. E a gente precisa saber quais são os valores que estão dominando o nosso coração, portanto. Amado, nós estamos falando de amizade. Nós estamos falando de relacionamento. E nós aprendemos que quando o assunto é relacionamento, Deus é pouco. Eu preciso de você, você precisa de mim. Deus é quem disse: não é bom que o homem esteja só. Se você vai pela boca de Salomão, capítulo 18 lá de Provérbios, versículo 1, Salomão diz exatamente o seguinte: quem vive isolado
busca o seu próprio interesse, terminando o versículo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Usando um carioquês bem claro, quem anda sozinho é burro. Quando a Bíblia diz lá, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ele está dizendo, é burrice. Agora, a qualidade do ser humano é tão precária, tão má, que a gente diz, pastor, é melhor cumprir o que a bisavó dizia, antes só do que mal acompanhado. Pois é, a qualidade das más companhias não podem roubar de nós a capacidade de achar as boas. E as boas companhias, as amizades, a gente consegue discernir quando a gente passa pelo deserto. Porque a gente sabe quem é nosso amigo de fato e de verdade, se ele permanece conosco, mesmo que nós não tenhamos nada para oferecer a ele. Há um texto na Bíblia que eu amo de paixão. Paulo diz assim para uma das igrejas para as quais ele escreveu: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. É um dos meus textos preferidos na Bíblia. Espera aí, pastor, o que tem nesse texto? Tem alguma coisa nesse texto especial? Tudo. Dou graças ao meu Deus, Ronaldo, toda vez que eu me lembro de você. É o que ele está dizendo lá. Silaí, quando eu lembro de você, meu coração é tomado por ações de graças. O que ele está dizendo aqui, Paulo? Paulo está dizendo que vive uma relação tão profunda com aquela gente, que o simples fato de lembrar deles é abençoador. Produz gratidão e louvor. No meio dos louvores, Deus habita. Eu lembro do Davi e o meu coração é tomado por gratidão e louvor. A lembrança dele atrai Deus para a minha vida. Agora, o Davi está morando nos Estados Unidos, o Silaí mora nos Estados Unidos, eu moro lá no Rio de Janeiro, lá no Brasil. Eu não posso estar com o Silaí todo dia, como posso estar com o Davi, que mora lá perto de mim, minha ovelha. Mas o fato de lembrar do Silaí, por causa da nossa relação que é tão profunda, gera em mim uma gratidão tão profunda que a existência do Silaí me ajuda a atrair Deus para a minha vida. Do que Paulo está falando? De uma relação, Silaí, tão profunda, mas tão profunda, que o outro já não precisa fazer mais nada, basta existir. Você não precisa me dar nada, não precisa fazer nada, você só precisa ser, você só precisa existir. A tua existência é o meu prazer, é a minha presença, é o meu presente. Isso é uma verdadeira amizade. Se lá ele precisa mandar dólar para mim, se quiser pode, mas não precisa. Se lá ele tem que me levar para fazer compra. Se lá tem. Se a relação é de dever, essa relação não é de amizade. Por que amizades não duram? Porque se aquele a quem chamamos de amigo não suprir ou reagir à minha expectativa, nós nos decepcionamos com ele e o abandonamos. Estou decepcionado com você, amigo. Por quê? Porque ele não respondeu à tua expectativa. Ora, quem se decepciona com alguém que não respondeu à sua expectativa, não se decepciona com esse alguém, se decepciona consigo mesmo. Porque só se desilude quem se ilude. Mas chega aí com o dente do cérebro. Agora, onde é que a gente faz as boas amizades? No campo de futebol ou no leito de hospital? Onde é que a gente faz as boas amizades? Na mesa tomando cerveja ou quando a gente está tomando remédio? Quando estamos com o bolso cheio de dólares ou quando a gente não tem um centavo? Nem um centavo. Aonde é que nascem as boas amizades? É no deserto. É no deserto que a gente amadurece. E a gente consegue ver os verdadeiros valores. A gente sabe para onde está indo, isso é importante. Mas quem nos está levando? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está passando pelo deserto, tem consciência que você foi lá porque Deus permitiu. É porque Deus quer que você saia desse deserto muito melhor do que como entrou. Esse deserto é uma escola preparatória de ser humano melhor que há em você. Deus vai arrancar esse ser humano medíocre que há em você e vai formar um ser humano tremendo, grandioso em você. E ele não pode fazer isso se for em outro lugar que não no deserto. Quem está entendendo até aqui, diga, eu estou entendendo, pastor. Então você precisa dar glória a Deus no deserto. Porque deserto faz parte da maturidade da vida. Por que Jesus, mesmo sendo Deus, teve que passar por lá? Porque mesmo sendo Deus, ele estava vivendo num corpo humano. E ele precisava aprender a dor da solidão.
Ele precisava aprender a lidar com as suas dores, com as suas tentações. Porque, como eu falei no início da mensagem, as dores mais profundas, mais agoniosas, acontecem dentro. E quando elas acontecem, na verdade, muito pouco um outro pode fazer. Diga para você, minha irmã, quantas noites de insônia você teve, sem poder dormir, com dores profundas na alma, e seu marido estava roncando do lado. Por que não acordou para amenizar sua dor? Porque não adianta acordá-lo. O problema é seu. Quantas vezes, marido, você saiu do trabalho e ficou rodando na cidade, sentou num bar, sentou não sei aonde, foi para a praia, ficou rodando com um carro perdido, sem direção, não foi para casa, porque exatamente você naquele tempo não queria se encontrar com a esposa, não queria responder, não queria falar, não queria conversar. Ora, se você está com um problema tão grave, por que não abre o coração para a esposa? Porque a esposa não pode ajudar em nada. Por que não liga para o teu brother? Porque o meu brother não pode fazer nada. Está acontecendo na alma, no meu ser, no subjetivo da minha existência. E aí Jesus nos leva para o deserto para que lá nós criemos anticorpos. Para que quando a gente voltar para a massa, a gente não seja vítima da massa. Porque quem passou pelo deserto e sobreviveu, meu irmão, não é mais refém da opinião alheia. Não é mais um adorador de si mesmo, um adorador de imagem, e quem adora a sua imagem é idólatra. A gente simplesmente é. E quando a gente é porque passou pelo deserto, nós somos aquele que nós somos no coração de Deus. E quando nós somos aquele que nós somos no coração de Deus, nós somos um ser humano feliz. Esse ser humano feliz nasce no deserto. No deserto, a gente aprende a discernir a diferença entre o muito importante e o essencial. Mas, no deserto, a gente aprende outras diferenciações, que tem a ver com muito importante e essencial. Primeiro foi entre onde estamos indo e quem está nos levando. Segundo, suprimento de necessidades carnais. Ora, nós somos carne e a carne tem fome. Suprir as necessidades carnais é muito importante. E o diabo tanto sabia disso que depois que Jesus passou 40 dias e noites sem comer, o diabo vem com a tentação. Qual é a tentação? Transforma essa pedra numa bicicleta. Para você chegar lá fora mais cedo. Foi isso que o diabo falou? Não. Transforma essa pedra num vestido novo, numa manta nova. Não. O cara está com 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo então vem tentar. Com que tentação? Quem sabe? Transforma essa pedra? Lógico. Não podia ser outra tentação. Porque se o diabo tenta com outra tentação, eu não ia respeitar o diabo porque ele é um idiota. Agora, o diabo pode ser tudo, menos burro. Suprir a necessidade carnal é muito importante. Agora, renunciá-las, se for necessário, para agradar ao Senhor, é essencial. Pensem comigo. Eu sou Jesus, estou 40 dias sem comer, estou sem força, estou aqui sentado no deserto sozinho. Parece o diabo diz assim: Jesus, transforma essa pedra em pão, cai de boca. Eu tenho poder para transformar. Você acredita que Jesus pode transformar uma pedra em pão? Sim ou não? Amém ou não? Amém. Agora responda para mim. Se Jesus transforma essa pedra em pão, que tipo de pecado seria esse? Qual é o pecado? Ele deu um testemunho pior do que esse, ele transformou água em vinho. Olha que mau testemunho. Porque se Jesus fosse como nós, batistas, lá naquela festa, acabou o vinho, ele ia fazer uma oração de gratidão a Deus. Acabou a festa, ninguém vai beber mais, ninguém vai encher a cara. Mas Jesus não era batista, né? Aí Jesus, não, a festa não pode parar. É isso. Aí o pessoal cai dentro do vinho e fala assim: rapaz, que mistério é esse? Vocês deixaram o vinho melhor para depois. Geralmente o cara bota o ruim, já está todo mundo bêbado, aí bota o melhor, que é menos. Não, vocês deixaram. Cara. Aí transformar a água em cachaça pode. Agora transformar a pedra em comida não pode. Duvido que vocês já pensaram nisso alguma vez na vida de vocês. Qual seria o pecado
Aparentemente nenhum. Mas quem foi que levou Jesus para um lugar onde ele não poderia comer mesmo? Deus. Se Deus me trouxe para um lugar onde eu não posso comer, eu não vou comer. E só vou comer quando ele disser que eu tenho que comer. Vou ficar com fome por obediência e honra ao meu Deus. Suprir as necessidades carnais, muito importante. Renunciá-las, se preciso for, para agradar ao Pai, é essencial. Aqui vai uma palavra para você que acha que pecado não traz consequências. Pastor, a tentação foi maior do que eu, pastor. Pastor, está acima das minhas forças, pastor. Pastor, acho que não tem nada a ver, pastor. Pastor, é muito maior do que eu. Se você disse que é maior do que você está chamando Deus de mentiroso. Isso é sério. Porque a Bíblia diz que não viria sobre nós provação que fosse maior do que o quê? Do que aquela que a gente pudesse suportar. Ele está dizendo, não existe provação que seja maior do que você. Se essa dor chegou até você, é porque Deus está dizendo, eu sei que você pode suportar. E se eu digo que você pode suportar, não me chame de mentiroso dizendo que você não pode suportar. Porque quando você cede sem luta, você me diminui. Você me desonra. Quando você se submete à sua carne sem luta, porque está dizendo, pastor, eu estou fraco, você me abate, você entristece meu coração. E o que a gente aprende nesse texto é que estar como Jesus esteve aqui, fraco. Estar em fraqueza não é pecado, ser fraco, estar fraco não é pecado. Pecado é ceder essa fraqueza, ceder à tentação, ser tentado não é pecado. Agora, ceder à tentação sem luta, isso é pecado. E isso abate o coração de Deus, entristece o coração de Deus. E aí a gente está no deserto, a gente está sentindo dores, seja em que área da vida for. A gente, ao invés de permanecer fiel ao Senhor, acreditando que aquele que me trouxe até aqui me levar até o dia de Cristo Jesus, não. A gente não suporta e a gente cede o apelo da carne, como eu disse antes, no tópico anterior, a gente é reduzido, deformado, da qualidade de adorador para murmurador. No meio dos louvores, Deus habita, no meio da murmuração, quem habita é o diabo. E no deserto, ao invés de mantermos-nos fiel e atrair a presença de Deus para a nossa vida e abreviar a dor que já está se tornando crônica, a gente está alimentando o diabo, a gente está transformando pedra em pão o tempo inteiro. E o Senhor está dizendo, comer pão não é pecado, só que não era hora de você comer pão agora. Esse projeto é bom para a tua vida, eu acho que vai ser uma bênção, mas eu não mandei você fazer esse projeto. Tem um ministro da minha igreja que trabalha com evangelismo e missões, que eu amo, filho do meu ventre, embora seja mais velho do que eu. Mas eu ganhei para Jesus, ele é filho do nosso trabalho. É um homem por quem eu ponho a mão no fogo. Maldito homem com fenômeno. Para você ver a gravidade que eu estou lhe falando. Eu confio nele. Estávamos para começar um novo projeto missionário em algum lugar que a gente havia planejado. Perdão, eu tinha tudo para começar, tudo. Tinha grana, tinha gente, tinha vontade, tinha sonho. Estava tudo pronto, é só dar o pontapé inicial. Mas Deus não me tinha dito assim, Neil, chegou a hora. Se Deus não manda, eu não arredo o pé. Porque se você ainda não aprendeu, bem sucedido hoje, não é quem acerta mais, é quem erra menos. Deus não tinha simplesmente dito, começa, Neil, vai lá e faz. Não falou nada. Tudo prontinho. É aquele tempo que a gente vê tudo prontinho e fala assim, pô, Deus, será que o senhor não está vendo? Será que o senhor percebe que o senhor está atrasado? Será que o senhor vai apitar ou não vai para a gente começar o jogo? Será que o senhor está fazendo o quê? Onde é que o senhor está? E a gente fica com raiva de Deus, porque a gente acha que Deus já tinha que ter respondido há muito tempo. Deus já tinha que ter dado o sinal, já tinha que ter se mexido. A gente, quando está sentindo dor e está ansioso, a gente sempre acha que Deus perdeu o relógio. Deus não perde relógio porque ele nem usa relógio, irmão. E aí, esse meu ministro lá, pastor, está ansioso para começar o trabalho. Uma vez eu cheguei na igreja de manhã, pastor Silaí, está lá o pastor na minha porta, no gabinete, me esperando. Pastor, preciso falar com o senhor urgente, com aquela cara de sério, sabe, de gravidade.
O assunto é muito importante. Falei, o que foi, cara? Pastor, eu vou dar uma palavra decisiva para o senhor. Ou a gente começa aquele projeto agora, ou a gente não faz nunca mais. Aí eu bati, tá bom, querido. A gente não faz nunca mais. Deus te abençoe, vamos embora. Não, peraí, pastor. Ué, vamos começar. Não, peraí. Você disse, a gente começa agora ou não começa nunca mais. Como eu não vou começar agora, então nunca mais. Não, pastor, vamos começar. Não é assim. Então tá, vamos começar. E mostrei para ele que não basta fazer, tem que saber quem é que está mandando você fazer. Quer saber se chegou a hora de fazer. A gente não tem que fazer porque a gente está sendo pressionado pelos outros para fazer. A gente não tem que fazer porque as ovelhas estão pressionando o pastor para fazer. O pastor não tem que fazer para dar satisfação às ovelhas. A gente não tem que reagir ao externo, a gente tem que reagir à voz de Deus interna. A gente tem que saber se aquilo que aparentemente é lógico, certo, vai ser uma bênção, é plano de Deus. Sim, é plano de Deus, agora é plano de Deus para aquela hora. Não, é o que aconteceu com Jesus. Comer pão nunca foi pecado e nunca será. Engorda, mas não é pecado. E Jesus estava doido para comer pão. Mas por que Jesus não comeu pão? Embora sua carne desejasse muito. Porque Deus não tinha mandado. E ele aprendeu que o mais importante do que suprir a necessidade carnal é, se necessário, abrir mão dessa necessidade. Ficar com fome para honrar a vontade daquele que nos conduziu para o deserto. Quantas vezes no deserto a gente se antecipa? E crente é um problema, porque o crente tem o nome de Deus para justificar as suas insandices. Pastor, eu estou indo embora porque senti de Deus fazer esse negócio e Deus está me levando para lá. Pastor, vamos começar esse ministério aqui porque Deus me disse para a gente começar. Pastor, eu vou desmanchar com essa menina aqui, vou casar com aquela lá, porque eu senti de Deus no meu coração. E a gente vê Deus fazendo um monte de besteira no mundo. A gente vê Deus fazendo um monte de porcaria no mundo. Porque toda desgraça que a gente faz em nome de Deus, se não for em nome de Deus, acaba em desgraça. Agora, mesmo que seja uma desgraça, se Deus mandou, o mundo inteiro está contra você. Tem convicção, porque você tem intimidade com Ele, que foi Ele quem te disse, cai dentro, Deus vai dar vitória no nome de Jesus. Mas se Deus não disse, fica onde você está. Há uma palavra lá no site, eu não sei se tem um daqueles CDs ali, que eu prego, que é o que fazer quando não se sabe o que fazer. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A resposta é simples, nada, não faça nada, não arrede o pé, não planeje, não fica quieto, cala a boca, senta e espera. Mas Deus não fala, Deus não dá um sinal, então eu vou para cá. Pois é, aí você caminha 20 quilômetros, chega aqui e descobre que não era aqui que Deus queria você. Aí você tem que voltar para o ponto original. Portanto, você andou 20 para ir, 20 para andar, 40 quilômetros. Se você tivesse esperado um pouquinho, você não ia ter que andar 40 quilômetros, mais 40, porque o projeto de Deus é 40 quilômetros, só que naquela distância lá. E aí você vai andar 40 quilômetros para lá, você já está cansado dos 40 que andou, chega nos 60, morre. Perde a bênção. Por que perdeu a bênção? Porque se precipitou. Por que se precipitou? Porque tomou decisões compulsivas. Porque a sua carne estava clamando por aquilo. Porque a sua ansiedade estava clamando por aquilo. Porque a soberba contida em você estava ansioso por aquilo. E a gente vai quebrando relacionamentos. A gente vai rompendo com famílias. A gente vai entristecendo o coração de Deus. E a gente não sabe que se Deus me levou para o deserto é para aprender a discernir a diferença entre o muito importante e o essencial. É isso que Jesus estava aprendendo lá. Jesus aprendeu uma outra coisa muito importante nesse contexto. Buscar lugares mais altos na vida. É importante ou não é? Lógico. Quem é que não quer crescer, meu? Você chega no trabalho amanhã, seu patrão foi visitado pelo Espírito Santo essa noite. Fala assim, fulano, olha, eu vou lhe dar um aumento de 100%. O que você falaria? Eu recebo ou eu não recebo? Pelo amor de Deus. A gente quer crescer, a gente quer prosperar, a gente quer buscar lugares mais altos. Isso é muito importante. E como o diabo sabe disso, o diabo tentou na carne e não conseguiu derrotar Jesus. Aí ele trabalha na imagem. Olha lá, versículo 2 a 4. Chegando então o tentador, já que fracassou na carne, diz:
Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Esse foi o primeiro. Mas Jesus, está escrito, versículo 5. Então o diabo, porque fracassou no primeiro, o levou à cidade santa e colocou no pináculo do templo, lá em cima, lá levou para o alto e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, eles te terão na mão, para que nunca tropece em alguma coisa. O diabo é brilhante, irmão. A gente tem que aprender com o diabo. Porque o cara trabalha e não se cansa, não para. Desistiu de Jesus na hora? Não. Na carne eu não consigo detê-lo. Mas eu vou trabalhar a imagem desse cara. Jesus, sobe lá no pináculo do templo e se joga. A tua palavra está escrita assim, olha, eu vou mandar anjo para te suster. Imagina, o senhor está começando o ministério, está começando agora, o jogo está começando agora. O senhor vai passar por tudo que o senhor já sabe, vai passar muito sofrimento. Agora, se o senhor se jogar daqui do pináculo do templo, os anjos vierem a pararem o Senhor, a notícia vai correr em toda Jerusalém, vai sair na Globo de Jerusalém, na Record, vai sair na internet, vai sair em tudo que é canto. O senhor vai ficar famoso na hora. Todo mundo terá ouvido falar do teu nome. Para que essa dor toda? Agora, para pensar comigo de novo. Já viu que eu gosto de fazer você pensar? Ele estava onde mesmo? Aonde mesmo? E diz o texto que o diabo o levou até o pináculo do templo. Tinha templo no deserto? Não. Uma viagem espiritual, irmão. O diabo tem poderes que a gente não imagina. O diabo quis levar Jesus a lugares altos. Isso é importante. Agora, nós precisamos tomar cuidado com o que a gente vai negociar para isso. Chegar a lugares altos, muito importante. Saber o que a gente vai negociar para receber isso é muito importante. É essencial. Todos queremos chegar lá. Opa, prosperei, vamos. O que você está negociando para chegar aqui? Você tem uma empresa, quer que a tua empresa dê certo. Você está negociando que princípios para chegar lá? Está querendo conquistar aquele rapaz? Quais são as tuas armas? Está querendo prosperar no trabalho? Quais são as tuas armas? O que você está negociando? Porque quando eu lembro desse texto aqui, eu me lembro de um homem chamado Judas Iscariote. Já ouviu falar? Que teve a graça de ter sido escolhido entre os 12. Mas quando os pretores quiseram achar um cujo caráter era falho, para através dele prender o rei dos reis, eles acham a Judas. E Judas então negocia o que ele tinha com Jesus, a intimidade com Jesus, a graça de Jesus, o milagre de Jesus, o privilégio, a honra de estar com Jesus. Ele troca tudo isso por 30 moedas. Eu com Jesus acho que eu vou demorar a ficar rico. Então eu vou ajudar Jesus um pouquinho. E ele negocia o dinheiro. E quando a gente negocia para ter fácil, mesmo que ganhe, aquilo que a gente ganha não vai trazer alegria para o nosso ser. Porque todos nós temos uma frasezinha que já vem conosco, que já vem no chip de fabricação. A frase é essa aqui, ó, eu preciso chegar lá. Eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. Todo mundo quer chegar lá. E aí o garotinho, ele quer chegar lá, quer ser médico. O menino quer chegar lá, quer ser pastor. O menino quer chegar lá, ele quer ser oficial do exército. Ele quer chegar lá. Então, ele vê um alvo lá em cima, ele vai trabalhando, ele vai renunciando, ele vai galgando. Aí quando ele chega lá, legal, cumpriu o mandato. Lá, vai fazer o quê? Porque enquanto eu não estava lá, acompanha o raciocínio, eu tinha uma razão para viver. Qual era a razão da minha vida? O sonho de chegar lá. Agora eu cheguei lá, o que vai impulsionar a minha vida? Não, vou voltar para lá, pastor. Não é. Ninguém caminha para baixo. Mais importante que chegar lá é saber o que lá você fará quando lá chegar. Ou o que você vai negociar para chegar até lá. Porque eu tenho me encontrado com um monte de gente que chegou lá,
E depois que chegou lá, descobriu que lá é lugar nenhum. Porque o que ele negociou para chegar lá foi coisas muito mais preciosas. Tem gente que abre mão da família para chegar lá, seja lá onde for esse lugar. Tem gente que abre mão de amizades, abre mão de amores verdadeiros. Tem gente que abre mão do Espírito Santo. Tem gente que abre mão da igreja, porque quer chegar lá. E quando chega lá, descobre como Judas, que as 30 moedas que moviam seu coração, agora na mão, não valem nada. Porque ele negociou algo muito caro para ter aquelas 30 moedas. E depois que ele perdeu o que ele perdeu, não podia ter de volta, ele tenta devolver as moedas e nem os que lhes comprou, que o compraram, quiseram aquela moeda de volta porque era moeda de maldição. Quantas pessoas a gente vê vivendo uma vida miserável, porque descobriram que tem tudo e o tudo não basta, é pouco. Quiseram muito ter uma coisa, só que para ter essa coisa, negociaram valores inalienáveis, coisas que não se negociam. E agora tem essa coisa, está desgraçado. Se pudesse voltar atrás, não pode, ele voltaria, mas ele não pode. Porque hoje é infeliz. Por que Jesus foi para o deserto? Para aprender a diferenciar entre muito importante e essencial. Buscar lugares mais altos, muito importante. Tomar cuidado com o que vai negociar é imprescindível. Eu quero terminar. Buscar uma vida mais próspera e confortável, muito importante. Não fechar os olhos sobre a origem de tal riqueza, imprescindível. Parece que um terceiro, mas não é. Porque quando Jesus tenta, na carne não consegue. Satanás tenta na carne e não consegue. Tenta na fama, no orgulho não consegue. Então ele tenta na prosperidade. Você vai lá, no versículo 8, ele diz assim, novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Agora eu quero mais uma vez chamar a tua atenção para uma realidade desse texto. Jesus mostra o diabo mostra todas as riquezas da terra. E ele diz assim, tudo isso eu te darei. O que esse texto está me dizendo? Que Satanás pode me abençoar com pão, Satanás pode me abençoar com riqueza, Satanás pode me dar glória, Satanás pode me dar todas as coisas que há no reino dos homens. E ele diz, Jesus, tudo isso te darei, se você me abençoar. Eu faço tua empresa crescer, eu faço clientes chegarem, eu faço o que você quiser, eu te dou, eu tenho poder para dar. Eu tenho o poder da bênção, da prosperidade, que a igreja busca muito hoje. Agora, mais uma vez eu te peço, pensa comigo. O diabo lhe promete pão, fama e grana. E diz, eu tenho poder para te dar tudo isso. Agora, tudo o que o diabo oferece a Jesus, já era de Jesus. Porque ele não transformou uma pedra em pão. Ele multiplicou 2 pães em milhões de pães para alimentar milhões de pessoas. Multiplicar pão é a especialidade de Jesus. Ele já tinha esse poder. Fama, ora já estava escrito, quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairá a si. Riquezas, ora, ele é filho daquele que disse, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que o diabo oferece a Jesus, já era de Jesus, só que depois da cruz. Tudo que o diabo queria, portanto, é tirar Jesus do objetivo da cruz. Tudo que o diabo quer não é destruir a nossa vida. Ele quer nos tirar do foco para o qual nós somos criados. Porque se eu que nasci para chegar lá naquele quadro onde está escrito Ministério da Amizade,
saio desse caminho, começo a trilhar um caminho que não aquele, eu não vou chegar a lugar nenhum e só vou saber disso quando tiver chegado lá. E se eu não estou no caminho que Deus traçou para mim, qualquer caminho no qual esteja é desse caminho. O diabo não precisa me destruir, eu me destruo. Nós temos um poder de autodestruição fenomenal. A nossa capacidade de produzir guerra, morte, destruição, mágoas, rancores, violência, isso tudo está em nós. E a Bíblia diz que tudo procede do coração. Porfias, guerras, dissabores, mágoas, toda sorte, procede do coração. O diabo não precisa investir em mim se eu sair do caminho de Deus, do plano de Deus. E o que ele queria fazer com Jesus? Tirar Jesus da cruz, do caminho que ele tinha traçado, tinha sido traçado por Deus. Por que a maioria da vida das pessoas que a gente conhece está esbagaçada, está destruída? Não é porque o diabo está destruindo, não. É porque você saiu do caminho de Deus. E quando você sai do caminho de Deus, você se torna o teu próprio Satã. E o Satã, no qual nós nos tornamos, é um Satã mais poderoso do que aquele Satã que a gente chama de Satanás. Porque quando a gente olha para Satanás e os seus asseclas, seus demônios, na autoridade do nome de Jesus, ele se submete. Agora, quando nós nos tornamos o nosso Satã, nem ao nome de Jesus nossa carne se submete. Como eu falei ontem. Diz para a tua depressão, está repreendido em nome de Jesus. Você pode orar quando você quiser. Diz para o ódio que você está por aquele irmão, ódio, eu te repreendo. Vê se o ódio sai. Diz para a mágoa que você está da sua mãe, mágoa, eu te repreendo. Em nome de Jesus, vê se a mágoa sai. Diz para a tua insônia, vai de reto, insônia, que eu quero dormir. Em nome de Jesus. Ela vai rir da tua cara. Como eu falei ontem, fala para o teu tesão. Aquela tara que você tem por aquela mulher, por aquele homem. Tara, sai! Não sai. Você se tornou seu próprio Satã. E vencer o Satã no qual nós nos tornamos para nós mesmos é muito mais difícil do que aquele Satã que está no inferno e que a gente chama de tentador. Por que Jesus foi para o deserto? Para que ele conhecesse Satanás. E entendesse que Satanás pode dar riqueza, prosperidade, fama, pode ser uma fonte de bênção na nossa vida. Mas se a bênção vem de Satanás, essa bênção não é bênção, ela é maldição. E a gente só sabe discernir uma da outra quando a gente passa pelo deserto. No deserto você vai saber discernir quem é teu amigo, quem não é teu amigo. Quem te ama, quem não te ama. Em quem vale investir, em quem não vale investir. Porque se a gente não aprender a transformar nosso deserto em escola, a nossa vida vai ser um deserto do nascimento até a morte. Só que um deserto que a gente não vai poder compartilhar com ninguém, porque a gente não vai ter ninguém para compartilhar. Terminei minha palavra. Acabou-se aí. Esquisito como ontem. Resumindo, aplauda agora não. Não é bom que o homem esteja só. Solidão não é plano de Deus para a vida de ninguém. Deus diz que a gente tem que ter alguém. Só que à luz de 2 Timóteo, a gente olha para os alguém que estão do nosso lado e diz, não tem ninguém. E a gente então vai para o deserto. Portanto, se a gente vai para o deserto por causa dos alguém com os quais a gente convive, esse deserto no qual você está não foi o diabo que te levou. Foram as circunstâncias. Pode ter sido o próprio Deus. Nesse deserto você aprende a discernir a diferença entre o muito importante e o essencial. E quando você aprende a discernir essas coisas entre o muito importante e o essencial, você vai saber que é muito importante saber para onde está indo, mas é mais importante ainda saber quem é que está te levando. E se for o Espírito Santo que está te levando, esse deserto pode se tornar em mananciais de águas vivas. Não deixe que o deserto te deforme da qualidade de adorador para murmurador.
E se você aprender essas diferenciações entre o muito importante e o essencial, você, quando sair do deserto, porque não existe deserto que dure para sempre, se a gente transforma esse deserto em escola, quando sair do deserto, você vai se encontrar com os mesmos alguém, no meio dos quais você não encontrava ninguém. Só que esses alguém você vai olhar com um olho diferente, porque você passou pelo deserto. Quando você sair desse deserto, vai olhar a vida de uma perspectiva diferente, porque nem sempre Deus muda as nossas circunstâncias. Muda a nós, para que nós olhemos as circunstâncias de modo diferente. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus, muda minha circunstância, resolve meu problema. É um espinho na carne, não. Essas circunstâncias eu não vou mudar. Eu não vou resolver esse problema, Paulo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou te dar uma porção maior de graça. Você não precisa do teu problema resolvido. Você não precisa das circunstâncias favoráveis. Você precisa de uma porção maior da minha graça. E foi então que o grande Paulo, depois de Satanás melhorou muito, disse assim, agora eu entendi. Quando eu estou fraco, é então que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu dependo completamente da graça do nosso melhor amigo, que é Jesus. O teu deserto pode ser uma grande bênção na tua vida, dependendo do que você faça no deserto. Termino com 3 frases. A primeira de um filósofo ateu chamado Jean-Paul Sartre, que diz, não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fazem conosco. A segunda frase é a frase, como é que eu vou te dizer? Antes, deixa eu falar de Jean-Paul Sartre. Não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo. O que as circunstâncias estão fazendo com você? O que você está passando agora, meu irmão? O que está acontecendo com você nesse exato momento? Nesse momento histórico da sua vida? Está no monte ou está no deserto? O que as circunstâncias estão fazendo com você? Pastor, gerando dor, depressão, angústia, roubando a minha alegria de viver, secando aqueles rios de água viva que um dia fluíram dentro de mim, transformando-me num frequentador de igreja, esquentador de banco, um religioso profissional, mas eu não tenho vida em mim. Isso é o que a circunstância está fazendo com você. E o que você está fazendo com o que essa circunstância está fazendo com você? Pastor, estou me submetendo a ela sem luta. Estou me entregando. Estou tomando remédio. Estou desistindo de ir para a igreja. Estou desacreditando de tudo. Então aprenda que quem está fazendo isso contigo, portanto, não são as circunstâncias. Quem está fazendo isso contigo é você. Porque eu posso dizer para aquela irmã, minha irmã, você é uma gorda. Chamar a mulher de gorda é pior do que xingar a mãe dela. Essa minha palavra, você é uma gorda, pode gerar o quê por mim? Ódio, amargura, depressão, vontade de vingança. E pode gerar o que em você? Baixa estima, baixa autoestima, depressão, vergonha de sair na rua, vergonha de ir para a praia, tristeza para se olhar no espelho. E aí alguém encontra com você depressiva no teu deserto e você diz assim, por que você está assim? Porque o pastor Leo me chamou de gorda. Não, o pastor Leo te chamou de gorda tem 2 anos. O pastor Leo já foi embora. O pastor Leo já está lá fazendo a vida dele. E você continua aqui por causa dele ou por causa dele? Não, não é por causa dele não. O que ele fez? Te chamou de gordo. O que você fez com o que ele fez contigo? Eu absorvi como verdade absoluta, acreditei naquela desgraça e me entreguei àquilo. Quem é que está te fazendo mal? É você mesmo. Você foi jogado no deserto pela minha palavra e permanece no deserto dizendo que o culpado sou eu.
Portanto, não é o que fazem contigo, é o que você faz com o que fazem contigo. E se a gente está no deserto, a gente precisa transformar o deserto em escola. A segunda frase vem de Augusto Cury. A vida é uma escola, mas ensina pouco para quem não sabe ser aluno. A vida é uma escola, mas ensina pouco para quem não sabe ser aluno. Meu irmão, está no deserto, pare de murmurar. Está no deserto, pare de buscar culpados. Está no deserto, pare de reagir à vida com mágoa. Transforma esse deserto em escola e transforme-se num aluno, num discípulo. E cresça. E a terceira frase vem desse homem que passou no deserto e nos ensinou muito nessa noite. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele disse: onde é que estaria conosco todos os dias? Disse. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Disse aonde? Não. Portanto, inclusive no deserto ele está lá. Da mesma forma como ele está comigo aqui no altar, no monte, ele está contigo aí no buraco, no deserto. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. A diferença é a postura que a gente tem diante dele. Então, meu irmão, transforma esse deserto em escola. Porque se foi Deus que te lançou nesse deserto, esse deserto é um lugar de bênção, esse é um lugar de vitória. Esse deserto é temporário. Você vai sair daí e vai sair muito melhor. Semelhante a Jó, semelhante a Paulo, semelhante a Jesus. Para quem Deus entregou na mão do diabo, e o diabo crente que estava abafando. Mas nas 3 vezes, ele se lascou. Porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.